louvado seja o Senhor. Querer eu estar aqui falando do amor de Deus, de Jesus, é o único que a gente tem que glorificar, é o único que tem que ser falado, mas infelizmente vamos falar de um fato aqui que é chato falar porque vem se repetindo, há muitos anos vem se repetindo. E isso já está se arrastando uns 5 anos, 6 anos, está se arrastando por muito tempo. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Eu estava, primeiramente, não sou casado, tá? Não sou casado, mas há 5 anos, 6 anos, eu fui morar com uma pessoa e essa pessoa fui morar com ela nos barraquinhos no Lucério. A gente foi morar no Lucério, nos barraquinhos de madeirite. Nós ficamos ali um ano e 9 para 10 meses, 1 ano e 10 meses nesse madeirite. E antes disso eu só falava do amor de Deus, só falava de Jesus. Como hoje, a única coisa que eu sei fazer é falar do amor de Jesus. Evangelizei o lugar todo, entreguei folhetinho, falei do amor de Jesus. Mas eu via que atrás sempre tinha um grupo que fazia certas reuniões atrás. E eu via a fúria de homens atrás. E nisso eu fui orar uma vez. E eu orando a Deus, eu vi tipo uma areinha cair em cima da casa. E vi uma nuvem escura entrando. E eu estava orando à meia-noite, eu sempre gosto de orar à meia-noite. E quando eu estava orando, quando eu olhei, eu vi aquela nuvem escura parou na minha frente. Foi entrar em mim, mas não conseguiu. Parou na minha frente. Aí eu olhei e repreendi. Ela foi embora. Eu falei, jogaram terra de cemitério aqui na casa. Eu falei pra ela. E ela, não é nada não, isso aí é coisa da sua mente. Eu falei, não, jogaram terra de cemitério aqui. Aí eu fui, conversei com Deus, orei. E Deus me mostrou tipo uns lobinhos. Uns lobos. E tipo, eu brincando com o lobo, mas de repente eu jogava o lobo no chão e falava, lobo. Eu lembrei da palavra de Deus que lobo representa não coisas boas, né? E eu falei, eu tava brincando com eles assim, pegando na mão, entendeu? E muitas vezes pessoas chegavam em casa lá, a gente dava café, muitas vezes a gente falava do amor de Deus, e muitas vezes a gente falava de Jesus, e a gente fazia culto a livre ali. E eu me lembro que Deus um dia usou uma moça do cabelo comprido, e ela testemunhou, Deus usou ela para dizer que o diabo ia pregar todo o meu passado, mas Deus ia dar vitória. E esse povo, eles estavam ouvindo o que Deus falou. E eles ouvindo o que Deus falou, eles pegaram tudo o que Deus falou e traduziu todos os negócios e começaram, e até hoje está esse negócio aí, com essas mesmas coisas, entendeu? E qual é o passado que o diabo pegou? O diabo só pega coisa ruim, não tem coisa boa nele, só pega coisa ruim. Aí eu vejo pessoas colocar música que eu antigamente gostava, música do que a gente ia para as festas. Essas pessoas estão usando dessa maneira, usa música, usa de diversas maneiras para que eu me afaste da presença de Deus. E eu me lembro que eu trabalhando em Santa Amaro, eu via muita vez no quintal assim, eu ia limpar o quintal e eu via eles dizendo tira foto dele, filma ele. Só que eu achava que o cara não ia fazer isso, né? Eu vi ele falando, eu vi com o celular, não fui lá brigar com ele, não fui lá discutir nem nada. Eu vi ele dizendo essas coisas, né? Falando, esse desgraçado, não sei o que, fazendo essas coisas. Aí, início eu fui arrumar um trabalho em Santa Amaro, trabalhar em Santa Amaro e trabalhar de vender bala e doce dentro de Santa Amaro. Eu trabalhando lá e esses caras, eu vi um deles lá conversando com um povo que estava ali, saiu espalhando, entendeu? Contenda. E qual é a contenda desses pessoal? Tirar a pessoa da presença de Deus, tirar a pessoa do foco que é Jesus, jogar no mundo para destruir, sendo usado pelo diabo. E muitas vezes eu estava ali trabalhando e muitas vezes eu estava ali vendendo bala doce e parava a pessoa na frente da banca. Quando a pessoa parar na frente da banca não consegue vender, porque o movimento, a banca fica cheia de coisa
para vender. E muitas vezes ficava na frente, ficava provocando, muitas vezes mandava uma pessoa roubar algum salgado, coisa boba, entendeu? Só para tiração, entendeu? E muitas vezes eu ficava ali, mas isso aí era todos os dias. E não era questão de uma hora só. É desde o dia que eu entrava para trabalhar até a hora de eu ir embora para casa, retornar para casa. E muitas vezes eu estava ali, aí a gente servindo a Deus, e a gente somos fracos, a gente somos falhos. E eu estava vendo isso, aí eu comecei muitas vezes bater de frente. Porque eu falava, acho que tiração é essa? Eu estou aqui trabalhando e o cara senta na banca e começa a falar, jogando direto. Aí eu comecei tipo, a falar com o cara parar com isso, porque eu era servo de Deus. E muitas vezes eles mandavam as pessoas roubar o salgado, ou tipo parar para comprar e depois dar o troco errado, tipo ficar tirando de tempo, tipo, sabe? A gente que já foi do mundo, a gente que já foi do mundo da, da ilusão, a gente conhece quando o cara quer tirar o outro. E eu sei muito bem quando a pessoa quer usar dessa tática. Não quer dizer que eu já usei dessa tática, mas tem pessoas que usam dessa tática. E eu estou vendo há muito tempo se arrastando essa maldade. E eles estão usando, qual a ferramenta que eles estão usando? Eles estão usando o que? A internet. Eles estão usando esse grupo do WhatsApp, formando um negócio. Aí eu trabalhando lá, aí nisso, aí uma vez eu tava chorando porque minha fronte estava muito parada na frente, ficava pirraçando, eu tava chorando. Deus usava sempre uma pessoa, Deus usou uma pessoa sempre para falar comigo: eu vou tirar você de lá, eu tô vendo você, eu tô vendo, mas eu vou tirar você de lá. O homem disse que não vai te tirar, mas eu vou mostrar que eu sou Deus. E eu lá nesse lugar lá, nisso eu tava trabalhando. Aí de repente o cara queria brigar comigo, procurando uma confusão pra tipo mandar eu embora. O dono do ponto, que a gente pagava por dia o ponto. Aí ele começou a falar um negócio, eu peguei minhas coisas e fui embora. E nisso eu já fiquei desempregado. Aí nisso a gente já tinha mais de um ano e pouco. E nesses barraquinhos de madeira. Aí ela tinha uma menina e essa menina ia direto para o Rio. E acho que nessa época ela tinha 12 anos. E essa moça que foi morar comigo, eu trouxe ela da Bahia, na verdade. E a filha dela tinha 12 anos. Aí nisso, ela, toda vez que nós ia trabalhar, ela ia sair com um jovem e ia pro Rio tomar banho. E nisso eu vi chegando mais outras amizades de um pessoal que morava do lado, umas meninas, ia lá pra casa e ficava lá. Eu ficava observando, mas eu via a malícia do cara, a maldade do cara, sabe? O cara querendo tramar a maldade, sabe? Pessoas maliciosas que procuram uma brecha ou procuram a casinha para destruir a vida do outro. Eu via isso nesse cara. Mas tudo bem a gente servindo a Deus, eu falando de Deus, ouvindo louvor, eu vi a fúria do cara. Mas tudo bem, cada um no teu lugar ali. Aí com o tempo se passou, eu vendi lá, vendi só vamos supor, as coisas que eu tinha, porque era invasão, barraco. Aí nós vimos morar de aluguel, aí eu fiquei com ela mais um tempo, aí não deu certo, cada um foi pro seu lado. Aí nisso eu vim pra cá, aí de repentemente aqui dentro de casa começou uma pirraça novamente. Começou uma pirraça, começou um levante, começou da mesma maneira que os caras atuavam lá, estava atuando aqui do mesmo jeito também, fazendo essas mesmas coisas. Pirraça, contenda, pirraçando, falando indireto, jogando indireto. E tipo, para tirar a pessoa, sabe por que eu não estou citando o nome? Porque eu sirvo a Deus. Alguns eu vou citar o nome aqui, mas é porque eu sirvo Deus, eu não sirvo o diabo. Eu não fui chamado para destruir a pessoa, eu não fui chamado para tentar colocar contenda, porque em mim não habita o espírito de contenda. Porém, eu sou a vítima, na verdade, disso aí. E nisso, os cara procuram o quê? Que você brigue, que você discuta com alguém para dizer que você é o causador, para dizer que você que está causando isso, sabe? Você passa na rua, eles falam alguma coisinha. Você passa na rua, fala uma coisinha, uma indireta. E nesse dia eu nem vou falar o palavrão que falou aqui. Eu falei esse dia aqui na rua mesmo. Eu falei, eu tô vindo da igreja, não tô vindo do mundo. Aí o cara ficou me olhando, drogado, olhando pra minha cara. Eu falei, não, eu tô vindo da igreja, não tô vindo do mundo.
Porque toda vez que eu passo, fala alguma coisa. Toda vez que eu passo, fala alguma coisa. Não estava falando com o amigo dele. Entendeu? Então ele se põe de vítima, mas não é vítima. Né? Eu não estou citando o nome agora, mas eu vou começar a falar nome. Mas não é porque... E nem peço para alguma pessoa fazer o mal ou tentar destruir a vida desse, não. A minha luta é espiritual, a minha luta é contra o diabo, é o que está usando ele para isso. Você me entende? A luta é espiritual, Efésios 6:10. Aí nisso, com o tempo que foi para cá, nós separou. Entendeu? A gente fazendo, eu comecei a fazer a obra de Deus. E nisso, o que a mulher falou, e outras pessoas já vinham Deus na minha vida, de eu colocar a mão, a pessoa cair. E eu comecei a contar o que Deus me mostrava muitas vezes. Tem muitas vezes algumas experiências com Deus, eu comecei a falar e essas pessoas começaram a invejar. E outras pessoas começaram a falar a maneira que Deus me usa. E as pessoas começaram a invejar, sabe que a obra de Deus é para Deus, não é para nós. O reino de Deus, o dom, é um dom que tem que ser usado para a obra de Deus, para ganhar vidas para Jesus. E um dia Jesus vai adquirir esse dom. E tem pessoas que não é do reino de Deus, tem pessoas que é do reino do inimigo, do coisa ruim. Então ele prefere dar lugar para o diabo, não prefere dar lugar para Deus. Então, nisso aí a gente, cada um foi para um lado. Não sou casado, nunca fui casado. E cada um foi para o seu lado. E nisso aí, eu vim para cá e começou essa mesma pirraça. Aí começou um grupinho. Aí nisso eu fui cultuar numa igreja que fica aqui embaixo. E nisso Deus me mostrava em cima, velas em cima. Deus me pegava de baixo, me levantava em cima, eu tentava olhar para trás, não conseguia, Deus não permitia eu olhar para o rosto dele, porque ele me pegava de um jeito pelas costas, então não dava, eu sabia que era Deus, pois eu sentia o gozo do Espírito Santo e o gozo de quem tem algo com Deus, quem Deus mostra algo, a pessoa sabe quando é Deus. É muito diferente, é sobrenatural as coisas de Deus. E quando Deus me mostrava, eu olhava para cima do púlpito, em cima eu via tipo umas velas. E só que eu não estava cultuando neste lugar. Eu falava a Deus, o que é isso? Obra de macumba é feita embaixo, obra de macumba não é feita em cima. Aí nisso eu fui cultuar neste lugar. Depois eu fui cultuar, e quando eu fui cultuar neste lugar, eu via a pessoa pegar o microfone, zoar o microfone, na hora que eu fosse falar, abaixar o som, ou ficar passando na frente, ficar com certas pirraças dentro da igreja, na casa de Deus, mesmo fazendo isso. E quando a gente ia para casa das pessoas, tipo, a mim me convidava, tem um bolo lá em casa, vamos lá. Aí chegava lá, ficava jogando direto. O microfone, você tem que colocar, usar uma bala, porque um bafo, não sei, mas não falava pra mim, não sei se era comigo, mas era direto, era com certeza, era comigo, entendeu? Aí eu via essas mesmas outras pessoas encostar de perto dentro da igreja para fazer isso. Só que nisso, aí se passou isso aí com o tempo, aí Deus me mostrou um capim verde e mostrava um rio. Eu achei que era pasto, algo para mim pregar o evangelho. Eu falei, Deus vai me tirar daqui, vai me levar de novo para uma terra, e mostrava a minha cidade de nascença, que é o Nápoles, Bahia. E a gente saiu de lá, tem mais de 18 anos, minha mãe já tem casa aqui e tudo. Mas eu achei que era lugar para pregar o evangelho. Aí surgiu uma situação que de umas terras invadidas, hoje não é mais invadida. E meu pai foi, deu um dinheiro, e eu conversando com uma pessoa que eu achava que era meu amigo, na verdade amigo é Jesus. Amigo é quando Deus te dá ele como um amigo. Mas era de infância, de adolescência. Eu vi uma pessoa de um jeito, quando encontrei com essa pessoa, eu vi ele de outra maneira. E eu fui lá, só que nisso Deus me dava uma visão sobre duas pessoas e me mostrava dizendo assim, que não era para mim
se encostar perto deles, era para mim se afastar deles. Mas eu não compreendi a visão. Aí quando eu cheguei lá, quando eu estava lá, nesse lugar, aí eu comecei a ir pra roça. Comecei tipo, comprar uma moto velha, eu comecei indo pra roça. Só que eu não tava lá, né, traficando, eu não tava lá vagabundando, eu não tava lá fazendo nada de errado. Eu aceitei Jesus há bastante tempo e que mais bastante tempo que eu pensei é trabalhar, é buscar o que é meu. Não prejudicar ninguém, não ficar entrando em coisas erradas. Então, quando eu fui para lá no negócio da roça, eu fui para segurar a roça. E nesse tempo que eu fiquei lá, eu via essa mesma pessoa que fez de tudo para eu estar lá, o nome dele é Júnior, que eu estava lá e ele estava fazendo a mesma coisa. Ele falava alguma, ele vinha de lá da, da porteira, já falava alguma coisa para que eu falasse alguma coisa, para que eu ficasse irritado, jogando indireta, sabe? Aí, com o tempo, ele se passou, eu fui perguntar a Deus, aí ele, lá dentro dessa roça, lá os pessoal não gostava dele, fazia de tudo para tirar ele. Aí eu fui orar, fui perguntar a Deus o que era. Aí Deus mostrava uma casa, ele em cima de uma casa, e a casa tipo casa de palha, sabe? Não era nem casa de madeira, casa tipo de palha. E eu embaixo, tipo, ele me pedia as ferramentas, eu parei, eu olhei, fiquei olhando. Aí eu acordei, eu falei, fui para dentro da palavra. E dentro da palavra a Bíblia diz que a casa tem que ser edificada sobre a rocha. E a rocha é Jesus. Então eu vi palha, falei, nossa, esse irmão só tá palha. E ele dizia para mim que servia a Deus, e o Deus que ele servia é o testemunho de Jeová, nada contra, entendeu? Cada um com a sua fé. Aí Deus me mostrou essa visão. Aí eu falei, não, esse irmão tá bem afastado de Cristo. Quando eu vi o cara bebendo, quando eu vi o cara falando coisas que não é cabível falar aqui. Eu vi ele tipo igual o mundo, pensando como o mundo, então eu já me afastei, mas cada um no teu lugar. Mas nisso, todo dia ele chegava com essas mesmas coisas. Criava a situação. Eu via ele fazendo tipo, tentando jogar meu pai contra as pessoas que estavam na roça. E se fazendo de bom ao mesmo tempo. A Bíblia diz que os das trevas são mais prudentes que os da luz. E a palavra de Deus é verdadeira. A Bíblia diz que nós temos que ser, muitas vezes, como uma pomba, prudente como uma pomba e, e como a serpente também. Não quer dizer que você é cobra, não quer dizer que você é pomba, mas é para você ser prudente, manso e prudente ao mesmo tempo. Então nisso eu me afastei dele, mas mano, todo dia ele chegava com uma coisa, só que aí eu parei de falar com ele e fui buscar a Deus ao mesmo tempo. Aí eu vi, por que esse cara tava falando com essas coisas nisso? Aí eu cheguei lá, depois quando eu fui para lá, meu pai chegou, aí eu fiquei lá nessa roça, aí depois fui pra rua, meu pai tem uma casa na rua. Aí eu fiquei lá nessa casa, e ficando nessa casa eu comecei a trabalhar. E quando eu comecei a trabalhar, meu pai comprou uma bicicleta, eu comecei a trabalhar com essa bicicleta. E teve uma vez que eu cheguei cansado, coloquei a bicicleta na porta e tinha um pessoal assim de frente que desde a infância eu conheço, só que tinha muito tempo que eu não tinha ido lá. Tinha uns 16, 17 anos, 18 anos que eu não tinha ido lá nisso aí. E pessoas que eu conheci desde pequeno, entendeu? Desde pequeno. Não foi da agora, desde pequeno eu conheci. E saí de lá, mas quando eu saí de lá eu não servia a Deus. E quando eu voltei, esses pessoal vieram para perto, aí começava a conversar, eu falar que eu servia a Deus, que eu começava a louvar. E nisso, aí eu vi ele só falava de malandragem, só falava, eu falei, não, se você quiser falar de Deus, a gente falamos de Deus. Agora falar de malandragem, essas coisas. Aí não, mas você sabe quem morreu,
você sabe de muita coisa. Eu falei, que muita coisa. O cara pequeno, eu conheci desde pequeno, você sabe, pequeno, e cresceu a mente do cara. Quem tá fazendo a mente do cara pro cara ficar falando isso? Aí tem uma vez que eu ia pra igreja, eu vi ele fazendo essa mesma tática que o cara do Lucélia fez comigo. Passar na frente, eu, tipo, quando eu vou pra igreja, ele vinha de encontro comigo, entendeu? Intimidação, para intimidar, entendeu? É uma obra feita de macumba para endoidar a mente da pessoa, para deixar a pessoa louco, entendeu? Como eu conheço o mundo espiritual, eu sei muito bem o que ele estava tentando fazer. Então ele passava na frente. Aí uma vez ele passou na frente, eu falei, rapaz, larga de ilusão, você só fala de bandidagem e só fala de coisas ruins. Você quer falar de Jesus? Larga a ilusão para lá, isso é ilusão. A verdade é Jesus, o caminho, a verdade é Jesus. Acho que ele até ficou bravo comigo porque eu tava falando a verdade, mas eu nunca tive maldade, nunca tive malícia, entendeu? Aí eles começaram a falar essas coisas, aí nisso eles pararam nisso. Aí Deus me mostrou algumas coisas, né, o diabo tentando arrancar a minha vida neste lugar, e eu vi uma trama desses pessoal. Aí eu já peguei e falei, ó, já cortei a amizade aqui, eles não entram mais, é só oi, oi, pronto e acabou. Entendeu? Que quando eu vim falar alguma coisa em alguma coisa, eu vou cortar, deixar eles sozinho, falando sozinho. Meu negócio é Jesus, é ganhar a alma. E é tanto que não queria nem quero saber que facção é, de que coisa é, não. Para mim é Jesus, falar de Jesus. É Jesus que é o foco, é Jesus que a gente tem que falar de Jesus. Então, aí foi passando esse tempo nisso, aí eu vi as pessoas chegando, eles mandam do mesmo jeito, aí mandavam uns menininhos, tipo, que a gente conhecia, mas aí o pessoal tá sendo tanto manipulado com essas forças satânicas, esse pessoal que estão acostumados a fazer isso, e tá destruindo muita vida de muita gente. Eu tenho aqui no meu celular, aqui do Face, aqui de pessoas, eles pegam, eles selecionam as pessoas, faz grupo, e seleciona a foto da pessoa, coloca o que quer ali e distribui para outras pessoas, envia para outras pessoas, para que estraga a vida da pessoa, para que denigre a imagem da pessoa, para que jogue a pessoa lá embaixo mesmo, para quando a pessoa passar na rua, as pessoas começar a tirar a pessoa, para que a pessoa morra, para que a pessoa perda a vida. Coisa boa não é isso. Eu tenho vários aqui. E agora se a pessoa pegou e fez isso aqui para ver o que eu falo, porque tem pessoas que chegam a mim para ver o que eu falo, entendeu? E traduz a fofoca no meio para dizer que eu estou falando. Aí tem pessoas que nem me conhecem, tem pessoas que nem para falar comigo, tem raiva de mim, sendo que nunca conversou comigo, nunca sequer diz um oi comigo, nem sabe da minha vida, mas porque terceiro ou segundo falou, acreditou. Eu fico olhando que o cara acredita no que a pessoa fala, mas não acredita que se perder a tua vida, perder a sua alma, vai para o inferno e sair. Ele não acredita. Ele não acredita que Jesus é o único caminho, ele não acredita que Jesus é o único que quer salvar ele, não acredita que nós dizemos todos os dias que Jesus é bom e o diabo não presta. A gente dizemos todos os dias que só o caminho é Jesus. Isso aí a pessoa, ele não quer Jesus. Ele quer praticar o mal. Ele quer as coisas do mal. Então, esses dias eu paralisei com essas coisas. A pessoa fazendo isso comigo, eu paralisei. Eu falei, Jesus, olha como é que tá o mundo, como tá as pessoas. E muitas vezes eu vi esse pessoal, eles muitas vezes buzinando. Muitas vezes eu tava lá dentro de casa lá, aí eu tô vendo o cara passar de moto. Parava de moto, aí ligava a moto para dizer que tá ali tipo de campana, sabe? Tipo, isso aí é tipo uma pessoa que quer tipo te oprimir, sabe? Quer te oprimir, sabe? Uma pessoa que quer te oprimir, entendeu? Usando essas táticas, quer endoidar a tua mente. Então eles fazem desse jeito, aí eu tava observando, parado. Aí nisso sabe que a gente somos falhos, né? Aí eu tava olhando e falei, caramba, velho, tô quieto e a pessoa tá aqui fazendo isso aí. Aí buzinava, passava na porta, passou esses dias, passou, isso aí foi em Eunápolis, passou acho que uma base de umas 10 motos fazendo essa mesma coisa, buzinando, um atrás do outro, tipo intimidando. E muitas vezes quando eu saí lá fora, eu estava lá conversando lá, tipo, tipo jogando direto, entendeu? Eu falei que depois vinha conversar comigo, sabe?
naquela falsidade, mas só que eu pegava isso aí como um inimigo. Eu falei, não, o inimigo está usando ele, mas eu vou orar e isso vai cair. Só que nisso aí, sabe, você lutar todo dia, com as mesmas coisas, não é um dia só nisso. Aí eu tava lá, aí comecei, tipo, desanimar de ir pra igreja, né? Aí eu fui na igreja, aí os caras espalharam essas mesmas contendas dentro da igreja, né? Eu tava na igreja parado, eu tô vendo um cara brabo. Eu falei, oxe, por que esse cara tá bravo? E me olhando, eu falei, oxe, o cara só faltou me comer da minha igreja. Eu falei, o que é que os caras têm inventado pra esse cara? Só que a pessoa não vem falar comigo, sabe? Não vem falar comigo, não vem bater de frente no que é que ele tem contra mim. Fala pelas costas, age pelas costas, tenta as mesmas coisas, tática do diabo. Eu tava pensando esse dia, o cara tem tanta tática de coisas ruins, não é tática de pessoas boas, não é tática de pessoas. Eu não sou uma pessoa mal, eu não sou uma pessoa do mal, só que sou do bem. Eu aceitei Jesus, eu moro aqui há 18 anos. E isso aí, eu nunca gostei de fofoca, nunca gostei de contenda, nem esses negócios. É tanto que eu tenho uma filha e essa filha é de 16 anos, eu tenho ela. E a, a mãe dela tinha um salão dentro de casa. E no salão as mulheres conversavam ali, eu já saía de perto, desde o dia que eu aceitei Jesus. Eu só queria falar de Jesus, como hoje eu só quero falar de Jesus. Mas e nisso aí vai se passando, arrastando. Falei em Eunápolis, sabe? Aí, com o tempo, meu pai me tirou essa. Eu falei, não, eu preciso sair fora daqui, Jesus, eu já estou ficando atribulado. E o Senhor sabe que o velho homem não pode renascer. E eu não quero que renascer, porque eu aceitei o Senhor, não aceitei o homem, aceitei o Senhor. Aí eu fui conversei com o pastor que eu estava, o pastor mandou o dinheiro e logamente eu vim para cá. E quando eu acabei de chegar, eu vi essa pessoa aí que eu coloquei lá no Kauai, conversando com parente, é minha prima, conversando com esse mesmo pessoal que gosta de perturbar a mente da pessoa, que gosta de fazer essa mesma sacanagem no grupo, no Face, que fica armando pelas costas, sabe? E quando eu cheguei eu já vi, tipo, já tava conversando e olhando pra minha cara quando eu cheguei com a bolsa aqui em casa, em São Paulo, sabe? Eu olhei, sabe, aquele negócio no coração, a gente olhar a pessoa, tipo, ficar, tipo, manipulando outras pessoas, tentando, tipo, te prejudicar, fazer você sentir só, tentar, mas eu não sinto só, sabe? Porque eu não me sinto só, porque eu aceitei Jesus, eu não tenho solidão, não me sinto só. Jesus não me deixa eu me sentir só, o Espírito Santo não me deixa sentir só. Sou falho, sou fraco, preciso do Senhor, preciso todos os dias do Senhor. Nunca disse que eu sou um querubim, nunca disse que eu sou um santo, porque santo é só Jesus. Sou falho, eu preciso de Deus, eu peco todos os dias, mas a gente somos servos de Deus. E nisso eu entrei, mas eu já vi aqui em casa é todo dia, todo dia. Se eu jejuar, se eu fazer um jejum, já quer quebrar. É igual esse negócio dessa menina aí que eu falei lá no Kauai. A gente vê a malícia dessa pessoa, aí a pessoa fala, mas por que ele fez isso com a parente dele? Não, você já passou 5, 7 anos com a pessoa te atribulando, você já passou um ano só sequer com uma pessoa falando pelas suas costas e além de tudo atuando da maneira que atua, tipo tentando tirar a tua paz todos os dias acorda de manhã, te pirraça todo dia de manhã até a noite. E aqui começou tipo fazer essa mesma coisa que fez no Lucélia, fez em Eunápolis e fez aqui. Aí começou a fazer essa mesma coisa. Nessa igreja que eu estava lá embaixo, do Parque Residencial Cocaia, que eu ia lá para baixo cultuar, e os irmãos atuavam dessa mesma maneira. Quando era eu que fosse falar do amor de Cristo, eles arruinavam o som. Quando era eu que fosse falar de Cristo, o som abaixava, entendeu? Aí falhava, o microfone falhava, dava tipo para me desequilibrar, para me tirar da presença de Deus. Aí nisso, mas mesmo assim, vamos levando, a gente somos servos de Deus, a gente somos luz, então a gente
não vai fazer como eles fazem, vai pagar o mal com o mal. Aí nisso eu orando a Deus e Deus falava comigo. Aí eu peguei, saí da igreja e fui para outra igreja, pedi a bênção, não saí da presença de Deus. Saí da igreja e fui para outra igreja. Aí nisso, quando eu fui para essa outra igreja, tô vendo fazendo o mesmo. Tô vendo aqui de lá, porque as pessoal não dá para falar na tua cara o que pensa, o que acha. Você vê que isso é tão satânico, isso é tal coisa do inimigo. O inimigo está ganhando a igreja. A igreja de Jesus Cristo, quem pagou um preço por mim foi Jesus. Quem pagou um preço por você foi Jesus. E aí o cara vai dizer, um triste testemunho mesmo pro diabo. É um triste testemunho pro diabo. Porque o diabo quer matar, roubar e destruir. O diabo quer tentar tirar a pessoa da presença de Deus. O diabo quer, de tudo que é maneira, acabar com a vida da vida de qualquer um. Se não é a misericórdia de Deus, se não é o fato da misericórdia de Deus, a Bíblia diz que para que todos não sejam consumidos de uma vez só, é a misericórdia do Senhor. É o fato de destruir a humanidade inteira. Imagina uma pessoa que está fazendo obra de macumba, feitiço, encantamento, amaldiçoando, jogando palavra de contenda, armando contra a vida dos outros. Aí a pessoa acha que ela acorda porque ela é boa. Não, você acordou porque Deus permitiu você acordar no dia seguinte. Tem pessoas, eu me lembro muito bem quando eu trabalhei no hospital, na Albatroz, de empresa de segurança. Eu trabalhei ali no hospital Campo Limpo. Eu me lembro muito bem que muitas vezes ali à noite ali eu trabalhava ali. Eu lembro muitas vezes que Deus me mostrou ali, Deus me levou naquele lugar para me mostrar que nós não somos nada, nós somos precisa de Deus, que nós necessita de Deus, que nós precisamos de Deus. Eu vejo pessoas, um achando melhor do que o outro, outras pessoas achando ser melhores do que o outro, porque tem um dinheiro, ou porque tem um status, porque é bem conhecido, e nós não somos nada. Eu tenho visto ali pessoas ricas morrer, eu tenho visto pessoas pobres morrer, eu tenho visto pessoas brancas, preto, moreno, eu tenho visto de diversas maneiras pessoas morrer ali, novo, velho, criança, jovem, eu tenho visto ali. Tem uma sala que eu entrei, que eu até tomei um espanto quando eu entrei nessa sala. Quando eu entrei nessa sala, aí eu via pessoas ali só na enfermidade, a carne comendo viva a pessoa. E eu olhei assim e falei, meu Deus, que sala é essa? E eu vi outras pessoas num vidro que tinha lá, pessoas que tinham um problema e uma doença que eu não tinha um contato com Deus como eu tenho hoje. E eu estava aprendendo coisa com Deus ainda. E Deus me levou ali para mim aprender que nós não somos nada, que nós precisamos do Senhor Jesus Cristo. E eu vi a pessoa chegar ali de overdose e morrer. Eu vi a pessoa chegar ali e com dor morrer. Eu vi a pessoa chegar ali baleado, morrer com vários tiros, morrer. Eu vi bandido morrer, chegar ali morto. Não estou falando isso para me gloriar, é lógico que não. Porque a gente quando se gloria, o crente que conhece Jesus, ele gloria no Senhor Jesus. Eu me glorio quando o bandido aceita, eu me glorio quando alguém sai do mundo e vem para Jesus, sabe por quê? Porque eu vim do mundo, eu sei muito bem que lá não tem nada para oferecer. Eu sei que tem lá só engano, morte, ilusão. E tem muita gente que pensa que quando a pessoa fala que passou isso no mundo, aí tem pessoas que dizem assim, tá querendo se exaltar, e nada disso, não é nada disso. O testemunho é para edificação, o testemunho é para que outras pessoas não venham cair no erro, o testemunho serve para edificar vidas e vidas para Jesus. Então o diabo tenta de tudo que é jeito, o diabo é enganador, é um bicho mentiroso, para ele não tem jeito, mas para você tem jeito que me ouve, para você que está me ouvindo tem jeito sim, para você tem jeito sim. Livro de Coríntios, capítulo 12. Está escrito que Deus escolhe as coisas loucas, desprezíveis, as coisas fracas, as coisas finas, as coisas que ninguém dá nada. Então a escolha é de Deus. Podemos ver que a escolha é de Deus. Podemos ver que a escolha é do Senhor Jesus. Ele que escolhe, é da maneira que Ele quer, é da maneira que Ele pensa, não é da maneira que nós pensamos, mas sim da maneira que Ele pensa. A Bíblia diz, eu me lembro muito bem, quando ele escolheu Davi, a Bíblia diz
que ele vai na casa de Jessé, mas antes ele fala para o profeta dizendo assim, ó, vai lá na casa de Jessé, porque tem um que eu me agrado, e eu achei Davi segundo o meu coração. Mas ele vai advertir dizendo assim, ó, eu não olho para a aparência, vai lá porque tem um que eu vou escolher. Aí ele vai dizer para não olhar para a aparência, mas unge é esse. E quando o profeta chega, o profeta vai olhar a aparência, esqueceu o que Deus tem falado. Eu tenho visto pessoas esquecer do que Deus tem falado. Eu tenho visto pessoas ir para o mundo e esquecer o que Deus falou, a promessa que Deus prometeu, algo que Deus prometeu, essa pessoa esqueceu. Algo que Deus falou que iria ser um profeta de Deus, que ia levar a palavra em 4 cantos. Eu vejo pessoas esquecendo da promessa de Deus e eu vejo pessoas também esquecendo do que Deus falou. Aleluia, glórias a Deus. Eu quero te dizer, meu amado, meu irmão, aquele que me ouve, aquele que nesse exato momento necessita de uma palavra, eu quero te dizer que Jesus é aquele que muda o quadro. Eu quero te dizer que Jesus, o que vale é a palavra de Deus. Eu sei que o mundo muitas vezes olha, despreza, mas aquele que Deus levanta, aquele que Deus escolhe, aquele que Deus olha, aquele que Deus ele vê, aquele que todo mundo despreza, é aquele que Deus vai escolher. A Bíblia diz que Davi, ele vai ser escolhido, mas antes de ser escolhido, a Bíblia vai dizer que o profeta vai na casa dele, e indo na casa dele vai ungir um, e esse era Davi. Mas a Bíblia diz que o profeta esquece o que Deus tinha falado, e ele esqueceu o que Deus tinha falado, que não atentava para a aparência. E tem muita gente olhando para a aparência, tem muita gente olhando para a sua aparência, tem muita gente olhando para a aparência. Eu quero te dizer, quem escolhe é Deus, quem unge é Deus. A escolha é de Deus. A Bíblia diz que quando o profeta chega lá, a Bíblia diz que vai passando de um em um, Abinadab, todos que estavam. Mas a Bíblia vai dizer que quando acaba os mancebos, os filhos, a Bíblia vai dizer que o profeta Samuel, ele vai dizer, mas acabaram os mancebos? Aí o pai vai dizer, tem um, é o mais novo, está no pasto, cuidando de ovelha. Aí ele manda chamar e disse, ninguém vai sentar à mesa até ele chegar aqui. Então ninguém vai sentar à mesa, meu querido. Ninguém vai sentar à mesa. Eu tenho outra revelação da palavra de Deus, de algo que Deus me deu aqui agora. Eu me lembro muito bem que Samuel também é nascido de uma promessa. Samuel também é nascido de algo que veio de uma promessa, veio de um voto com Deus, de algo que sua mãe falou com Deus e algo que Deus prometeu e acabou cumprindo.